No vídeo de hoje do canal do Nicola, vou te apresentar os reais valores do contrato entre São Paulo e Sportsbet.io, algo que tem rendido enorme polêmica nos últimos dias. Bora falar também sobre a apresentação de Diego Costa como um novo reforço do Atlético Mineiro. Ele explicou o porquê da escolha pelo Galo. Tem informações sobre o Palmeiras. O presidente Maurício Gagliotti resolveu se manifestar e afirmou a respeito de como é que vai ficar a partida contra o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores em relação ao público. Para fechar, novidades sobre a situação de Roger Machado, muito cornetado pelo torcedor do Fluminense. Tem Morato, ex-zagueiro do São Paulo, fazendo sucesso com a camisa do Benfica. E por último, por que o Vasco foi executado em mais de 90 milhões de reais pela Justiça? Tudo isso a partir de agora, não sem antes me apresentar. Sou o Jorge Nicola, criei esse canal para deixar você super bem informado sobre as coisas do futebol. Bora começar com as notícias, não sem antes pedir para deixarem like e se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e ativa a notificação, o sininho, para que você possa receber avisos toda vez que começar um vídeo ou o programa do Nicola. Por falar em programa, o dessa quinta-feira começa às 7 horas da noite e vai receber Everton Guimarães, que vai nos ajudar a entender tudo o que está acontecendo com os clubes mineiros, Atlético, Cruzeiro e América. Bom, bora começar o vídeo falando sobre a Justiça que executou o Vasco em 93 milhões e meio de reais. Notícia da última terça-feira, extremamente importante. O Vasco já se pronunciou a respeito do caso e afirmou que essa decisão praticamente decreta o encerramento das atividades do clube e inviabiliza completamente o funcionamento do Vasco, algo muito sério. E eu vou tentar explicar esse assunto que é extremamente complicado. O Vasco tinha, alguns anos atrás, um ato trabalhista, que era um grande acordo que trabalhava ou julgava, juntava em um único processo todas as ações trabalhistas contra o clube. O Vasco acabou não quitando, não pagando da forma como estava combinado nesse ato trabalhista, que foi cancelado em maio. Nessa terça-feira, a Justiça decidiu, por conta desse cancelamento do ato trabalhista, executar o Vasco da Gama em 93 milhões e meio de reais. O Vasco mal tem conseguido pagar seus salários. Onde é que o Vasco encontraria 93 milhões e meio de reais? A Justiça determinou que vai pegar 24 milhões da grana que vem da Globo, mais 30% dos créditos do Vasco com a CBF em relação a premiações e classificações, 30% dos créditos do clube com o sócio torcedor, mais 30% do Vasco TV, 30% da grana que o Vasco tem a receber pela Record, do direito de transmissão do Campeonato Carioca, e ainda 30% dos patrocínios de BMG, TIM, Avan e Ambev. O Vasco já recorreu da decisão e aguarda por um desfecho mais positivo. Se de fato essa execução for consumada, o Vasco vai viver uma situação de total incapacidade para a condução do clube. Foi isso que o Vasco afirmou em uma nota quando ele fala em encerramento das atividades e o completo não funcionamento do Vasco, a inviabilização do funcionamento do Vasco. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos, mas só para piorar, desde o fim do cancelamento do ato trabalhista, outros 36 milhões de reais em ações contra o Vasco também foram, mais 36 milhões de reais de execução para o Vasco. Esse valor de 93 pode aumentar e tornar a situação ainda mais delicada. Bora mudar de assunto e falar sobre Roger Machado. O Fluminense decide nessa quinta-feira, a partir das 21h30, em Guayaquil, no Equador, a passagem para as semifinais. Na partida de ida contra o Barcelona, empate em 2-2 no Maracanã. Isso significa que o Flu precisa vencer por qualquer placar ou empatar a partir de 3-3. 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. O empate em 2-2 leva a decisão para pênaltis. Qualquer outro resultado, vitória do Barcelona, empate em 0-0 ou empate em 1-1, classifica o Barcelona para a próxima fase. E no dia do jogo, e minha expectativa por uma partida extremamente decisiva, torcedores do Fluminense lançaram a hashtag Voivoda no Flu. O Voivoda, para quem não sabe, é o técnico do Fortaleza, alguém que faz excelente trabalho. Não é muito comum, não é muito normal, antes de um jogo gigante como esse, haver manifestações de torcedores de forma contrária ao técnico. Se o Fluminense cair, for eliminado, assim é natural que exista uma pressão. Vai haver pressão, inclusive, de diretores, de pessoas próximas ao presidente Mário Bittencourt. Mas essa pressão começa antes mesmo de a bola começar a rolar, o que só aumenta a tensão para o jogo. Vale a lembrança de que o Flu é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro com apenas 17 pontos. São 2 à frente do Sport, que é o primeiro time na zona do rebaixamento. Nos últimos 5 jogos, ou melhor, nos últimos 8 jogos foram 5 derrotas.
2 vitórias, 1 empate, contra o Barcelona e 5 derrotas, algumas delas de difícil digestão, como por exemplo para o América Mineiro, para o Inter, para o Criciúma, Palmeiras e Grêmio. Aproveitar que eu estou falando sobre mudança de técnico, risco, possibilidade, lembrar que o Chamusca é o novo técnico do Náutico, o anúncio aconteceu nessa quinta-feira e ele chega para substituir o Hélio dos Anjos, que depois de um início espetacular de Série B à frente do Náutico, pediu demissão por causa de uma sequência incrível de derrotas, o Náutico em enormes dificuldades técnicas e também financeiras na Série B. Bom, quero falar agora sobre Morato, jogador revelado no São Paulo, zagueiro, um dos mais promissores da posição no mundo. E ele tem atuado, fez sua estreia nessa quarta-feira como titular em uma partida da Champions. Ele já havia disputado o segundo tempo do jogo contra o Spartak Moscou na penúltima eliminatória antes da fase de grupos. Nessa quarta-feira o Benfica venceu o PSV da Holanda por 2-1, jogo em Lisboa, casa do Benfica, e o Morato começou a partida como titular. Ele tem jogado por conta da contusão do Vertonghen. O Benfica joga com Lucas Veríssimo, com Otamendi e agora com o Morato. Esse zagueiro foi comprado pelo Benfica do São Paulo em 2019 por 6 milhões de euros. E o tricolor ainda manteve 15% do valor de uma venda futura, vendeu 85% dos direitos econômicos. Então é um jogador para que o torcedor do São Paulo fique de olho. Tem caído no gosto do JJ, do Jorge Jesus, e parece ter uma carreira bastante promissora. Antes de mudar de assunto, só queria contar um bastidor da importância do jogo do Morato nessa quarta-feira. Além de ser a estreia dele como titular em jogo da Champions League, ainda era, esse 18 de agosto marcava o 3º aniversário da morte da irmã dele. A irmã que foi ginasta, tinha medalhas e tinha uma relação extremamente próxima com o Morato. Ela foi vítima de um câncer e morreu em pouquíssimos meses. Desde então o Morato carrega essa saudade, ele inclusive tatuou no antebraço uma imagem da irmã, a Rafaela. Então, mais um momento importante, justamente no dia 18 de agosto, 3 anos depois da morte da irmã dele. Quero falar agora sobre Diego Costa, apresentado nessa quinta-feira como novo reforço do Atlético. A apresentação ocorreu na manhã dessa quinta, lá no futuro estádio do Atlético, na Arena MRV. E o contrato, como a gente já havia dito, o contrato até dezembro de 2022, ele vai ter salário próximo ao Hulk, algo na casa de R$1.200.000 por mês, com prêmios atrelados à performance e principalmente a títulos. Se eventualmente o Galo for campeão da Libertadores, o Diego vai ter direito a uma bolada, o mesmo vale para Brasileiro e Copa do Brasil. Algumas frases legais dessa apresentação do Diego Costa, abre aspas. Sou pé quente, cheguei chegando, senti toda a atmosfera. Me falaram que eram 16 mil pessoas, mas parecia muito mais. Tudo isso se referindo à vitória por 3-0 contra o River Plate na noite dessa quarta no Mineirão. E aí o Diego completa, o time está numa dinâmica, um jogo lindo. Espero agregar e estar o quanto antes para fazer a alegria da massa. Ele chegou a dizer em algum momento que se pudesse já teria estreado ontem. Já está registrado no BID e agora precisa entrar em forma. Talvez um processo não muito rápido, até porque a última partida dele ocorreu em 22 de dezembro. Antes de mudar de assunto, só registrar a explicação do Diego para a escolha do Atlético Mineiro. Ele contou que tinha outros interessados e disse o seguinte: o primeiro passo é ver um time qualificado. O projeto é bonito, chegada do Hulk, do Nacho e de outros. E aí ele completa, e ainda tem a grandeza do Atlético. Tinha outras possibilidades, não financeiramente, mas esportivamente. Mas esse projeto é ambicioso, disputar títulos, jogar contra os melhores, fecha aspas. E aí, você tá animado com a chegada do Diego Costa? Diego Costa e Hulk vão poder fazer o quê com a camisa do Galo? Usa o espaço para comentários para deixar a sua opinião, beleza? Bom, bora falar agora sobre o Palmeiras, que se manifestou de forma oficial em relação à possibilidade de enfrentar o Atlético Mineiro na semifinal da Libertadores sem público. Aí existe uma enorme chance de o Palmeiras jogar sem público e o Atlético jogar com público, o que na teoria acaba com um equilíbrio das forças. O Atlético certamente jogará em casa a partida da volta com presença de torcedores, já aconteceu dessa maneira nas quartas de final. O problema é que em São Paulo o governador do estado, João Dória, determinou que só vai permitir a volta do torcedor a partir de 1º de novembro. O Palmeiras resolveu se posicionar nessa quinta-feira e o presidente Maurício Gagliotti, por meio de uma nota, escreveu o seguinte: jogaremos a partida de ida da semifinal da Libertadores no Allianz Parque, que é a nossa casa. O Palmeiras, de forma coerente, continuará a respeitar as decisões dos órgãos competentes. A presença ou não de público será determinada pelas regras das autoridades, fecha aspas. Existia um rumor de que o Palmeiras pudesse mandar seu jogo em Brasília, para que pudesse ter público. O Maurício Gagliotti descartou tal possibilidade. A gente deve ter os jogos entre Palmeiras e Atlético confirmados para 21 e 28 de setembro, 2 terças-feiras. Mas tem uma boa notícia para o torcedor alviverde.
No dia 5 de setembro, ou seja, antes dos confrontos de semifinal de Libertadores, há a previsão de um jogo na Neoquímica Arena, no estádio do Corinthians, entre Brasil e Argentina, partida das eliminatórias da Copa do Mundo. E existe um movimento para que a CBF e o governo do estado de São Paulo, os dois, o governo e a CBF estudam liberar 30% de público para essa partida em São Paulo, na Neoquímica Arena. Seria um evento teste. Se a coisa funcionasse bem, o governo poderia antecipar a liberação de torcedores no estádio. E em vez de novembro, a gente poderia ter até em setembro a volta de torcedores. E dessa maneira o Palmeiras poderia enfrentar o Atlético na condição de mandante com torcedores. Óbvio que com restrições, com todos os cuidados, com aquela questão da vacinação e dos testes, mas com alguma presença de público. Só para arrematar sobre esse assunto. Mesmo tendo hoje melhor campanha do que o Atlético, nesse momento o Palmeiras, na soma de todas as fases, tem 25 pontos contra 24 do Atlético, o Palmeiras decidirá o confronto na condição de visitante. Isso porque na Libertadores da América o que vale é a classificação da primeira fase, da fase de grupos, e o Atlético na oportunidade terminou com 1 ponto na frente do Palmeiras. Para fechar, bora contar sobre os reais valores do contrato entre o São Paulo e a Sportsbet.io. Nos últimos dias, o Globoesporte.com trouxe uma matéria afirmando que a justificativa do São Paulo, ou quando o São Paulo classifica o acordo com a Sportsbet.io como o maior de toda a sua história, o São Paulo comete um equívoco. De acordo com o Globo Esporte, os contratos de patrocínio antigos com a LG e com o Banco Inter são maiores do que o contrato com a Sportsbet.io. E o Globoesporte.com faz esse cálculo baseado em juros e correção monetária. Esse valor dos contratos antigos ele foi reajustado para que houvesse uma comparação mais específica. Fui conversar com o pessoal do São Paulo, com o departamento de marketing, comunicação, presidência, para entender como é que ficou esse contrato de fato com o Sportsbet.io. Valor do acordo é de 87 milhões de reais por 3 anos e meio. Se a gente dividir pelo tempo de contrato, isso equivale a 2 milhões e 71 mil reais por mês, ou quase 25 milhões de reais por ano. 25 por ano, tá? Ainda existem premiações para cada ano desses contratos, baseado em performance esportiva. Título da Libertadores garante um bônus de 1 milhão e 700 mil reais. Título do Brasileirão, 900 mil reais. Da Copa do Brasil, 550 mil. Do Campeonato Paulista, 200 mil. Tem uma cláusula que joga a favor do Sportsbet.io. Se o São Paulo for rebaixado no Campeonato Paulista ou no Brasileirão, caberá à casa de apostas decidir se continua ou não com o contrato. Ela pode rescindir de forma imediata por conta de um rebaixamento. Importante, fui ouvir o São Paulo para entender se esses quase 25 milhões de reais por ano de fato seriam maiores do que os contratos de LG e Banco Inter. O São Paulo assegura que tanto o acordo com a LG quanto o Banco Inter foram inflados por conta de uma série de permutas. Vou citar, por exemplo, o caso da LG. Quando a LG fechou com o São Paulo, ela tinha um valor fixo em dinheiro e o restante em entregas. Todas as televisões instaladas no estádio do Morumbi, foram várias, foram feitas por meio dessa entrega da LG. E esse valor total do acordo era descontado por conta dessa entrega de televisões. Então, quando o São Paulo assegura que esse contrato com o Sportsbet.io é o maior da sua história, o São Paulo se posiciona imaginando ou falando especificamente da grana que entra nos cofres do tricolor. Esses quase 25 milhões de reais por ano, de acordo com o São Paulo, são maiores do que os acordos antigos fechados com a LG e com o Banco Inter. E aí, só uma curiosidade, o último ano do contrato com o Banco Inter foi um dos piores negócios feitos na história do tricolor. São Paulo recebia algo na casa dos 450 mil reais por mês. Pandemia, falta de opções, tudo isso contribuiu para que o São Paulo aceitasse um patrocínio tão baixo, esse acordo agora bem melhor do que os anteriores. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria trazer para vocês na tarde dessa quinta-feira. A gente volta um pouquinho mais tarde, a partir das 7 da noite, para fazer o programa do Nicola. A gente se encontra logo mais. Fechado? Não se esqueçam de deixar like e se inscrever no canal, super importante para que a gente continue crescendo. Abraço, tchau, tchau!